Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, eu sou Sabrina Olegário Santana, mestranda em Gestão Integrada do Território pela Universidade Vale do Rio Doce, e irei apresentar um trabalho de minha autoria em coautoria com as professoras doutoras Maria Celeste Reis de Souza e Maria Terezinha Bretas Vilarino, com o título A Morte à Espreita, uma análise sobre a mortalidade dos jovens negros. O objetivo desse estudo é analisar as taxas de violência e de mortalidade entre os jovens negros no Brasil, estabelecendo relações entre os dados de mortalidade, juventude e de raça. O estudo buscará refletir sobre a presença do racismo estrutural nas estatísticas de violência e como isso impacta a juventude negra, especialmente nas periferias urbanas. O racismo estrutural, segundo Silvio de Almeida, permeia as instituições e a sociedade brasileira como um legado da escravidão. Seu conceito é essencial para compreender os altos índices de violência contra a população negra e a forma desigual do sistema socioeconômico. A violência ela deve ser entendida como um fenômeno multicausal e o racismo como a macrocausa dessa situação. É possível inferir que o protagonismo da juventude negra na denúncia da situação de violência por ela sofrida tem ido além da ideia de extermínio, politizando-a como um verdadeiro genocídio. O termo geralmente é usado em relação ao extermínio dos judeus na Segunda Grande Guerra Mundial e tem sido difundido para relatar a situação de violência a que os jovens negros têm enfrentado no Brasil, levando ao conceito da necropolítica, que é a morte sistemática de jovens negros pobres no Brasil como uma estratégia capitalista e eivada de poder. Mbembe já abordava essa relação entre poder, morte e soberania. O autor introduz o conceito de necropolítica para descrever uma forma de governo que define quem tem o direito de viver e quem é considerado disponível para morrer. Ele analisa como regimes políticos, especialmente os pós-coloniais, gerenciam e controlam a vida através da violência, da morte e da exclusão social. A necropolítica pode ser entendida, então, no contexto da política contemporânea, a partir de dados levantados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pela atualidade dos dados e da série histórica sobre segurança pública e violência no Brasil, com recorte racial, etário e de gênero, que são aspectos essenciais para a análise da juventude negra em risco. A escolha foi feita baseada na relevância dos dados sobre a mortalidade de jovens negros. Os dados foram acessados entre outubro de 2024 e janeiro de 2025. Como critérios de inclusão, foram selecionados dados diretamente relacionados à morte violentas e intencionais, que são as famosas MVIs. Com recorte de raça e idade, foram excluídos dados sobre outras faixas etárias ou informações que não se relacionavam diretamente às vítimas de MVIs. A análise foi a quantitativa e comparativa, focada na identificação das taxas de mortalidade por faixa etária, raça e cor, destacando as desigualdades raciais através do uso da técnica de correlação de dados, buscando cruzar informações sobre homicídios, intervenções policiais e características da população afetada. No infográfico sobre a letalidade policial, que constam todos os homicídios praticados por policiais durante o trabalho, tanto no cumprimento do dever, tanto fora, vem aumentando vertiginosamente. Nos últimos 10 anos, a letalidade policial
O perfil das vítimas é de 82,7% negras e quanto à idade, 71,7% são jovens, de 12 a 29 anos. Logo, o risco de uma pessoa negra morrer é de 3,8 vezes maior que uma pessoa não negra. É válido ressaltar que, segundo o IBGE, pretos e pardos formam a população negra. No gráfico 6, sobre a distribuição das MVIs por cor e raça e categoria de registro de crime, os negros permanecem como as principais vítimas, representando 78% de todos os registros de MVIs. A menor proporção de negros vítimas é verificado no crime de latrocínio. E isso é bom ressaltar, que é uma questão de riqueza, de fonte de riqueza. Embora pretos e pardos ainda sejam a maioria, 60% da população, e a maior proporção foi verificada entre as vítimas de intervenção policial, 82,7%. A diferença entre a composição da cor, raça, das vítimas de latrocínio, 60,9% dos negros, para as vítimas de mortes decorrentes de intervenção policial é de quase 22 pontos percentuais. A presença do poder aquisitivo da população branca faz aumentar as vítimas brancas no caso do latrocínio, a categoria que tem o maior número de brancos entre todas as categorias de registro de crimes. Do gráfico 16, das mortes decorrentes de intervenções policiais por faixa etária, a taxa por faixa etária mostra que o grupo etário de 18 a 24 anos apresenta uma taxa de mortalidade 3 vezes superior à média nacional, atingindo 9,8 mortes por 100 mil. A segunda maior taxa ocorre entre o grupo de 25 a 29 anos, com 7,6 mortes por 100 mil. E o terceiro grupo mais atingido é o da faixa de 30 a 34 anos, com a taxa de 4,0 por 100 mil. Quando a pessoa ganha mais autonomia na vida, mas sem uma capacidade plena para tomar decisões acertadas, é o momento em que mais são vítimas, no momento da juventude. Como podemos ver no gráfico 18, além dos marcadores de gênero e idade, a raça-cor se mostrou um fator determinante nas diferenças de mortalidade por intervenções policiais no ano de 2023. Enquanto a taxa de mortalidade de pessoas brancas foi de 0,9 mortos para cada grupo de 100 mil pessoas, a taxa de negros foi de 3,5 para cada grupo de 100 mil pessoas negras. Isso significa dizer que a taxa de mortalidade de pessoas negras em intervenções policiais é de 289% superior à taxa verificada entre pessoas brancas. Na evidência do viés racial, nas abordagens e no uso da força das polícias brasileiras, em relação à proporção, 82,7% das vítimas eram negras, 17% brancas, 0,2% indígenas e 0,1% amarelos. O racismo estrutural se destaca nesses números. Muito se diz da morte dos jovens negros, fazendo a relação de que esses jovens estariam no caminho da criminalidade e que este seria o motivo da morte. Para pensarmos de maneira diferente, foi analisado também a mortalidade dos policiais por raça e idade. É possível destacar, pela análise, que a maior parte dos policiais que são assassinados também são negros e quase na totalidade homens. A saber, 69,7% dos policiais mortos são negros. Comparando as idades da juventude negra e dos policiais, ambos vítimas de morte violenta intencional, a diferença é que a idade dos policiais aumenta um pouco mais para 35 a 49 anos, sendo que 51,5% dos policiais vítimas têm entre essa idade. Após o levantamento, a análise partiu para a comparação de dados das vítimas de MVIs, que, por resultado, acaba por evidenciar as altas taxas de mortalidade de jovens negros. Essas evidências refletem as desigualdades estruturais.
Na leitura dos dados, foram destacados os índices das MVIs entre os policiais, as vítimas dos policiais por raça e idade e as vítimas de MVI por categoria de crime. Desde o início, os jovens negros lideraram os números como vítimas nas MVIs, com ênfase nas altas taxas de violência policial e nos crimes de homicídio doloso. Notou-se que a maioria das vítimas são homens, negros e jovens, reforçando o padrão de vulnerabilidade racial. Mesmo entre os policiais, o fator raça salta aos olhos, quando 69,7% dos policiais mortos são negros. Da leitura entre os dados, foi realizada a correlação entre os dados das MVIs, a qual ressaltou a mortalidade de jovens negros e evidenciou um quadro de violência sistêmica, onde a raça é um fator determinante na maior probabilidade de morte entre os jovens negros. A análise das taxas de homicídios por faixa etária também revelou um padrão de vitimização de jovens de 12 a 29 anos, predominantemente negros. Mas entre os policiais, o recorte de idade sobe um pouco mais. Então, o risco de um negro morrer no Brasil em uma intervenção policial é de 3,8 vezes maior do que a de um branco. Na distribuição das MVIs por categoria de crime, nota-se que apenas em uma a população negra não lidera, que seria a de latrocínio, conforme o Atlas, por ser uma categoria ligada à ascensão econômica, fator que a população negra está à margem, num grande ostracismo financeiro, se pensarmos na história grega, ou do cancelamento, se pensarmos na atualidade. Na leitura para além dos dados, a reflexão teórica trouxe à tônica a crítica social sobre o racismo estrutural e a desumanização da juventude negra. Os dados indicam que a violência contra essa população não é apenas um reflexo de questões sociais, mas também de uma estrutura racialmente desigual, que marginaliza e expõe os jovens negros a condições extremas de risco de morte. No texto, As Juventudes em Luta pela Vida, as autoras descrevem os dados em relação à morte da juventude negra e das mulheres e citam que a morte está sempre à espreita. A raça-cor se mostrou um fator determinante nas diferenças de mortalidade por intervenções policiais no ano de 2023, enquanto a taxa de mortalidade de pessoas brancas foi de 0,9 mortos para cada grupo de 100 mil pessoas. Ao que tudo indica, através do coletado, de fato, a morte está sempre à espreita, preparando sua cilada de maneira ardilosa, quando o assunto se tratar de jovens negros e pobres no país. Em suma, as evidências apontam para a violência sistêmica sofrida pela juventude negra, sendo um reflexo direto do racismo estrutural, presente em instituições como a polícia. Demonstram ainda que o ciclo de violência, de marginalização e desumanização da juventude negra se perpetua como legado da prática histórica da escravidão negra. Além disso, fornece subsídios para refletir sobre possíveis políticas públicas que possam reduzir essas disparidades, como a reestruturação da segurança pública, programas de prevenção da violência nas comunidades mais afetadas, programas de letramento racial para a sociedade, para as instituições. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.